Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, TST nega pedido de justiça gratuita a Sindicato do Setor Químico da Bahia. Rede de supermercados Carrefour é condenada a indenizar empregado submetido à revista íntima vexatória. Seminário discute experiências bem-sucedidas no combate ao trabalho infantil. E você vai ver também uma entrevista com um convidado especial do evento, o mexicano Manuel Sobrinho Duran. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST negou o pedido de prestação judiciária gratuita ao Sindicato do Setor Químico da Bahia. Para a maioria dos ministros, o sindicato não comprovou que não tem condições econômicas para pagar as custas judiciais. No processo, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Químico da Bahia alegou que não tinha condições de pagar as chamadas custas judiciais, que são uma espécie de taxa cobrada pela Justiça sempre que a parte deseja recorrer de uma decisão. A ação coletiva foi desmembrada pela Justiça do Trabalho da Bahia em 400 processos judiciais. Com isso, em vez de quitar uma única taxa, o sindicato teria que pagar o valor multiplicado pelo número de ações. A entidade pediu na Justiça a prestação judiciária gratuita. O benefício está previsto na Constituição Federal e é concedido pelo Estado a todos que comprovarem falta de recursos. Mas o relator do caso na SDI 1, ministro Aloísio Correia da Veiga, negou o pedido e explicou que o sindicato não demonstrou que não tem condições econômicas para pagar as custas. Me parece que não estaria por mera presunção, né? Admitir a questão do abalo financeiro não demonstrado do sindicato nesse sentido. Por isso eu estou mantendo meu voto e trago como diversos precedentes dessa sessão no mesmo sentido do meu voto. A divergência foi levantada pelo ministro José Roberto Freire Pimenta. Eu aplico a essa situação o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza que nas ações meta-individuais ou coletivas haja gratuidade das despesas processuais e das custas em benefício do ente que atua como substituto processual nestas ações. Me parece respeitosamente aplicável ao processo do trabalho esse preceito. A matéria não é tratada expressamente na CLT com todas as vênias, quer dizer, há uma lacuna, portanto, atrairia a aplicação subsidiária nos termos do artigo 769 da CLT, mas não vou reabrir a discussão, eu peço apenas para registrar o respeitoso voto vencido. Mas os ministros Aloísio Correia da Veiga, Caputo Bastos, Augusto César, Lélio Bentes, Vieira de Melo Filho, Márcio Eurico Vitral Amaro e o presidente Barros Levenhagen entenderam que o sindicato não tem direito à prestação jurídica gratuita. Eu presumo que o sindicato não tem, e nós sabemos que pessoa jurídica tem que demonstrar cabalmente a sua insuficiência financeira. Então deveria, por exemplo, quando determinou o desmembramento, seria caso de mandado de segurança. Porque é um ato abusivo do juiz. Por que ele desmembrou uma ação coletiva só porque tem muitos substituídos? Ele está decidindo, ou ele aceita a ação coletiva, ou ele diz que não é o caso de interesse difuso, direito coletivo. Agora, desmembrou, não se ataca esse fato. Aí caímos no terreno movediço da presunção. Será que o sindicato não teria esse recurso financeiro? Aí precisava comprovar. A segunda turma do TST anulou a contratação de comissionados da Companhia Energética de Brasília e determinou o afastamento desses profissionais no prazo de 30 dias. O
Ministério Público do Trabalho havia entrado com ação civil pública, indicando que 21 trabalhadores comissionados da SEB recebiam salários no valor de R$ 8.800 sem terem prestado concurso público. O MPT afirmou que esses cargos não foram criados por lei e que, por ser uma sociedade de economia mista, a SEB não poderia contratar dessa forma, uma vez que a CLT não prevê a figura do emprego em comissão. Mas o TRT do Distrito Federal e Tocantins considerou válida a contratação, por entender que a SEB cumpriu todos os requisitos determinados pelo Tribunal de Contas do DF. Na decisão regional foi considerada uma tabela de empregos em comissão estabelecida no plano de carreira, cargos e salários da SEB e autorizada pela Secretaria de Gestão Administrativa do Governo do Distrito Federal, em que esses cargos são previstos. Mas no TST, o entendimento foi outro. O relator na segunda turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que a função de confiança é admitida apenas em 2 situações, de forma temporária, decorrente de urgência incompatível com a realização de concurso público ou para funções de chefia, assessoramento ou direção. Para esse último caso, é ainda necessária previsão em lei. Eu estudei muito essa matéria e pesquisei presidente do Supremo e consultei alguns administrativistas e constitucionalistas e há muito pouco sobre isso. Mas todos os precedentes são no sentido de que cargo em comissão só existe se criado por lei stricto sensu. E quando fala cargo, cargo, não é emprego. O ministro aceitou o recurso do MPT e determinou o afastamento de todos os profissionais comissionados no prazo de 30 dias. Além disso, em decisão unânime, a SEB foi proibida de contratar trabalhadores sem a realização de concurso público, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000, revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A rede varejista Casas Bahia foi condenada a indenizar uma vendedora que era coagida a enganar os clientes. O caso foi julgado pela terceira turma do TST. Na ação, a trabalhadora conta que era obrigada a vender produtos que já vinham com outros valores embutidos, como, por exemplo, a garantia estendida. Mas a informação não era repassada ao cliente, que na prática era enganado no momento da compra. A vendedora diz ainda que muitas vezes foi chamada de ladra e desonesta por consumidores que descobriam a mentira e voltavam à loja para reclamar. Por conta disso, ela levou o caso à justiça. A empresa recorreu ao TST, que manteve o entendimento. O relator do caso, na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que as técnicas de venda da empresa têm que ser compatíveis com os princípios constitucionais que tratam da dignidade da pessoa humana. O ministro ressaltou ainda que o quadro descrito pelo TRT não deixa dúvidas de que a empresa extrapolou os limites previstos dentro das relações de trabalho. Em Alagoas, uma empresa de segurança vai ter que indenizar um vigilante que trabalhava sem colete à prova de balas. Por exercer uma profissão de risco, o vigilante precisa estar sempre utilizando os equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, o colete à prova de balas. O uso dos EPIs na profissão está previsto na Lei 7.102, de 1983. É como o próprio nome fala, né? É de proteção individual, é o que protege ele contra um risco de morte. Ela traz uma eficiência num disparo de um pretenso inimigo, de que ele resista a esse disparo. Então o equipamento, o colete balístico era justamente para absorver um impacto de projétil de arma de fogo. Um vigilante de Alagoas vai receber indenização por danos morais porque trabalhou sem colete à prova de balas, seguindo ordens dos patrões. Segundo o processo, a empresa Prosegur Brasil deixou de fornecer o equipamento de segurança para o profissional e contrariou a norma coletiva da categoria. A empresa recorreu ao TST, mas não ficou livre do pagamento. A 8ª turma do tribunal manteve decisão do TRT de Alagoas, que condenou a firma a indenizar o vigilante na quantia de R$ 10.000. O regional considerou que, ao ser obrigado a trabalhar sem o equipamento, a honra e a dignidade do trabalhador
foram atingidas, o que configura dano moral, conforme a Constituição e o Código Civil. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, rede de supermercados Carrefour é condenada a indenizar empregado submetido à revista íntima vexatória. A gente volta já. E veja outras notícias de destaque no TST. O órgão especial aprovou o novo plano estratégico do Tribunal Superior do Trabalho para o período de 2015 a 2020. O novo plano traz um diagnóstico da atuação de diversas áreas do tribunal e estabelece metas a serem cumpridas nos próximos 6 anos. Os comitês gestores do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho participaram de reunião técnica no TST para trocar experiências e receber orientações de atualização do sistema. 12 dos 24 TRTs já têm o PJE-JT implantado em 100% das varas do trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no TRT da 7ª Região no Ceará. Durante 5 dias, foram avaliados a movimentação processual no Estado e dados relacionados às estruturas judiciária, administrativa e de tecnologia da informação. A rede de supermercados Carrefour foi condenada pela 7ª turma do TST a pagar indenização ao empregado no Paraná. Ele alegou que era obrigado a passar por revista íntima vexatória. Veja na reportagem de Rafael Porfírio o entendimento da Justiça do Trabalho sobre essa questão, considerada polêmica. Antes de abrir o próprio negócio, Helenilde trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. Todos os dias, no final do expediente, os gerentes faziam uma revista na bolsa dela para conferir se nada estava sendo levado. Ele entrava 8 e saía às 5. Então, 4h45 eu chamava ele para poder ir revistar a bolsa, entendeu? Ele chegava, abria, olhava se tinha alguma coisa, todos os dias na saída. Helenilde não se sentia à vontade com a situação. É um constrangimento muito chato, né? Uma coisa que uma pessoa que fica mexendo na sua bolsa, principalmente um homem que você não conhece, por mais que seja seu gerente, entendeu? É um constrangimento muito chato. Este advogado trabalhista explica que a empresa pode revistar o trabalhador para guardar e fiscalizar o patrimônio, mas a intimidade e a honra do empregado devem ser respeitadas. É necessário que se adote critério objetivo, impessoal, sem contato físico e proporcional. Não se pode agir de forma a constranger o trabalhador, tocando o seu corpo, tocando em seus pertences. Em 1999, a Lei 9.799 inseriu na Consolidação das Leis do Trabalho o artigo 373, que proíbe o empregador ou representante legal de realizar revista íntima em mulheres. Nos 9 primeiros meses deste ano, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho julgaram 26 processos sobre revista íntima. De acordo com os ministros, para que não fique caracterizado o abuso, a revista deve ser realizada com moderação, sem ofender a dignidade do trabalhador ou expor de forma vexatória o empregado. Com esse entendimento, os ministros da 7ª turma condenaram a rede de supermercado Carrefour a pagar R$50 mil de indenização a um trabalhador no Paraná, que sofreu revista íntima de forma vexatória. De acordo com os depoimentos das testemunhas, a revista não era feita com todos os empregados. O trabalhador era levado para uma sala reservada. Lá, ele tinha que tirar os sapatos e as roupas na frente do fiscal. Bolsas, malas e mochilas também eram revistadas. Para o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, a conduta da empresa caracteriza ofensa ao princípio da confiança e respeito na relação de trabalho. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 2.000 compartilhamentos e dezenas de comentários. O Marcos Rage parabenizou o TST pela decisão e disse que isso acontece em várias empresas. A Eliane Gatucha também disse que o que mais acontece são esses tipos de abusos. Ela acredita que a gerência sempre está ciente do ocorrido. Já a Nara Zanelato opinou que todo tipo de revista deve ser passível de indenização e não apenas a revista íntima.
E você? Também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, uma entrevista com o secretário de Trabalho no estado de Chiapas, Manuel Sobrinho Duran. O convidado especial do seminário sobre trabalho infantil realizado no TST fala sobre a experiência do México no combate a esse tipo de exploração. A gente volta já. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveram o seminário Trabalho Infantil, Realidade e Perspectivas. Durante 2 dias, ministros do TST e especialistas no assunto discutiram experiências bem-sucedidas no combate ao problema. Está previsto na Constituição: menores de 16 anos não podem trabalhar, apenas aos 14 anos, na condição de aprendiz. Mas, segundo dados do IBGE e do Programa Nacional por Amostra de Domicílios de 2012, cerca de 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ainda trabalham no Brasil. Por isso, o Judiciário tem intensificado ações para auxiliar no combate ao trabalho infantil. O TST e o CSJT criaram um programa de erradicação do trabalho infantil da Justiça do Trabalho com uma série de iniciativas como o Seminário Trabalho Infantil, Realidade e Perspectivas. O evento discutiu os danos à saúde física e mental causados às crianças e adolescentes que trabalham, além de boas práticas para direcioná-los aos estudos e ao lazer. O que nós temos visto pelo nosso Brasil afora ainda e infelizmente é de fato um contingente muito grande de crianças que ainda são obrigadas a trabalhar, seja por que motivo for. Cada vez mais o TST permanece liderando essas grandes causas nacionais e esta é uma das causas em relação às quais toda a Corte tem uma posição muito clara de apoio aos projetos que objetivem combater o trabalho infantil. Durante a abertura do evento, o vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, ressaltou que mesmo que o tribunal não realize políticas públicas, ele procura auxiliar toda a população para o fim do trabalho infantil. Ao promover eventos como esse, ele faz com que se reflita sobre essas questões e faz com que tanto o legislador como o aplicador da lei e como julgador tenham argumentos, tenham soluções para resolver exatamente os problemas que nos afligem hoje. O convidado especial do seminário, secretário de Trabalho do Estado de Chiapas, Manuel Sobrinho Duran, abriu o primeiro painel que mostrou a experiência bem-sucedida do México no combate a esse tipo de exploração, como explica o ministro Lélio Bendes, mediador do painel e coordenador da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente. Essa experiência do distrito de Chiapas, no México, é uma experiência que tem impressionado membros do Ministério Público, magistrados de várias partes do mundo. Uma iniciativa efetivamente eficaz, que vai direto ao ponto, buscando equacionar o problema das famílias empobrecidas, que por força do círculo vicioso da pobreza acabam se vendo presas nesse fenômeno tão aviltante que é o trabalho infantil. Podemos conhecer os trabalhos que eles realizam basicamente no trabalho infantil, na agricultura familiar, nas fazendas bananeiras e cafeeiras e também o trabalho que eles realizam com a população migrante dos guatemaltecos que cruzam a fronteira em busca de trabalho. E nessa migração há crianças e adolescentes que também realizam trabalho. Já no segundo dia de evento, ministros do TST, palestrantes e estudiosos do tema debateram os danos à saúde da criança e do adolescente causados pelo trabalho precoce, as boas práticas que podem auxiliar na erradicação desse tipo de serviço, além de dar alternativas, diagnósticos e perspectivas. Para chamar a atenção da sociedade, para que efetivamente nós terminemos com esse problema e possamos efetivamente viver sem trabalho infantil. Segundo a Organização Internacional do Trabalho,
todas as formas de trabalho infantil devem ser erradicadas até 2020. Se isso ocorrer, crianças que antes trabalhavam poderão ter a mesma realidade de Antônio, que apenas estuda e toca violino na Orquestra Infantil da Universidade de Brasília. Como diz a música do Palavra Cantada, criança não trabalha, criança dá trabalho. E sobre o combate ao trabalho infantil, eu converso agora com o secretário de Trabalho do Estado de Chiapas, no México, Manuel Sobrinho Duran. Olá, secretário, muito bem-vindo ao TVTST. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, nos últimos anos, secretário, o México conseguiu diminuir consideravelmente a quantidade de crianças em situação de trabalho infantil, principalmente na região de Chiapas. Agora, por que ainda há tantas crianças trabalhando nessa região e o que o México tem feito para que essas crianças apenas estudem? Sim, como tu comentas. Sim, como você bem comentou, o México, o governo e a República conseguiram diminuir os números do trabalho infantil. No caso de Chiapas, conseguiu diminuir as taxas de ocupação de 13,3% para 10,9%. Em números, são 27 mil meninos e meninas que hoje já não trabalham em Chiapas. Como alcançamos isso e quais são as principais causas? A principal causa é a pobreza, que impede as crianças de irem à escola, e esse é direito fundamental da educação obrigatória e que é obstruído pela falta de oportunidades. Em Chiapas, temos 12 grupos étnicos que falam línguas diferentes. Isso dificulta para que possam ter oportunidades e alternativas. A economia formal está incluída no tema desenvolvimento econômico. Chiapas está dando às famílias chiapanecas uma alternativa para que os pais e mães ou tutores encarregados desses menores estejam trabalhando através dos programas que focalizamos em apoio às famílias chiapanecas. Os menores que não estão na idade permitida para poder trabalhar vão para a escola. E hoje, em Chiapas, temos um projeto muito importante que praticamos, que é o Programa Nacional de Atenção aos Imigrantes e às Crianças Imigrantes, que estão nas fazendas de café, onde temos a maior presença do trabalho infantil. Quando o governo identifica uma criança em situação de trabalho infantil, quais são as medidas tomadas imediatamente? Em Chiapas, temos 6 pontos oficiais de fronteira com a Guatemala. Diariamente entram mais de 500 famílias com seus filhos e temos um controle de todas essas pessoas. A que centros de emprego vão, por quanto tempo, quais são as atividades que vão prestar dentro desse centro de emprego. Além disso, incrementamos os atos de inspeção através da Secretaria de Estado do Governo do Estado de Chiapas para resguardar as condições gerais do trabalho e os direitos fundamentais dos trabalhadores imigrantes e também dos trabalhadores chiapanecos. E, finalmente, uma estratégia que nos ha funcionado. E, finalmente, uma estratégia que está funcionando muito bem no tema educativo. Em parceria com a Secretaria Pública do Governo e a República do México, estabelecemos 19 escolas em zonas agrícolas de café para que, no momento que os pais vão trabalhar, os filhos fiquem estudando. E é uma educação, obviamente, obrigatória, com ensino primário e secundário, e também gratuita. E isso é muito importante. Mas também é gratuita, que isso é importante. E as famílias, os pais dessas crianças, como é que eles reagem a essa ação do governo? Eles compreendem? Qual que é a justificativa desses pais? Nesse sentido, o maior obstáculo que nós temos é fazer os pais e a sociedade entenderem que o trabalho infantil não é bom, que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento do menor de idade, afeta a saúde e obstrui a educação obrigatória do menor. Esses são os principais obstáculos que encontramos, porque historicamente no México, eu posso dizer que essa é uma das épocas mais importantes da República Mexicana e assim é a independência, a revolução, foi incluído atualmente. Setores da sociedade acreditam que o trabalho infantil é bom para o menor. Agora estamos construindo o Observatório Nacional do Trabalho Infantil e Adolescente, que vai nos permitir contar com investigação, com informação diária, semanal, mensal e anual do comportamento do trabalho infantil no estado de Chiapas, especificamente, onde estará o primeiro observatório do trabalho infantil. Mas não muito longe, o governo e a República também construirão esse Observatório Nacional para saber em quais entidades federativas, nós temos 31 entidades federativas e um Distrito Federal, a maior presença do trabalho infantil e em que atividades econômicas, principalmente, temos a presença desse fenômeno. Temos a presença deste fenômeno.
No início deste ano, secretário, o Brasil e o México intensificaram um trabalho de intercâmbio para trocar experiências no sentido de erradicar o trabalho infantil. Quais serão as próximas ações, secretário? Bien, bueno, pues uno de los intercambios... Uma das ações dos intercâmbios precisamente é a nossa presença aqui no Brasil. Agradeço ao ministro-presidente do TST, Antônio José de Barros, que nos fez um convite para participarmos de uma conferência com as experiências positivas do México e de Chiapas. E é nessa visita aqui no Brasil, agora também teremos um encontro com o secretário do Trabalho de Brasília. E este encontro positivo que nós vamos ter com eles servirá e enriquecerá em definitivo para que nós, com esses 20 anos a mais de experiência que tem o Brasil sobre o México, nós possamos implementar em todo o país e especificamente no governo do estado de Chiapas, com políticas públicas eficientes e eficazes em favor da infância e da adolescência. Agora, quais ações especificamente realizadas aqui no Brasil chamam a atenção do México nesse sentido, para erradicar de vez o trabalho infantil? Bien. No caso das experiências do Brasil, que nos chamaram a atenção, são os protocolos que desenvolveram para inspeção no setor primário, especificamente no campo e na zona agrícola, e as estratégias que estão desenhando e as capacidades institucionais que o Brasil tem hoje para que nós, nessa análise comparativa, possamos ver se estamos num bom caminho na luta e na prevenção da erradicação do trabalho infantil. Então, com isso, nós ganhamos muito com a presença hoje no Brasil e esperamos que esse intercâmbio de informações, especificamente o que você comentou, como vocês têm experiências positivas no campo para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, nós também podemos fazer em Chiapas. Nós temos a maior parte dos meninos, meninas e adolescentes trabalhando em campos agrícolas, uma consequência natural, porque somos um país que faz fronteira com a Guatemala e por isso temos meninos e meninas imigrantes, desacompanhados, que atravessam e têm como destino os Estados Unidos e muitas vezes, por falta de recursos, acabam ficando no estado de Chiapas para trabalhar. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Muchas gracias. E veja agora outras notícias de destaque no TST. O Comitê do Prêmio Nobel anunciou o nome do ativista indiano Kailash Satyarthi e da paquistanesa Malala Yousafzai como vencedores do Nobel da Paz de 2014, pela luta contra a opressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todas as crianças à educação. O indiano esteve no TST em 2012, como convidado especial do seminário sobre trabalho infantil e aprendizagem. Para a Justiça do Trabalho, a premiação reconhece a importância do tema. Representa o reconhecimento da relevância desse tema, que volta ao debate público quanto à necessidade de medidas mais urgentes e mais eficazes para nós erradicarmos de vez essa mazela que é o trabalho infantil no mundo. O berçário do TST passará a receber filhos de servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, após um convênio firmado entre os dois órgãos. Bebês com idade entre 6 e 18 meses poderão ficar no berçário enquanto os pais trabalham. O local tem capacidade para até 60 crianças e já atende filhos de servidores do TST e do TSE. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Até o próximo programa!